Nada está escondido de Deus, e é a Ele que nós prestamos conta. Se no capítulo 3 do livro de Hebreus, o autor nos alertou para o perigo da cegueira causada pelo pecado, para o fato de que o pecado causa engano e conduz e leva a essa incredulidade. Agora, no capítulo 4, o autor nos faz um lembrete, nos traz um alerta importante. Ao contrário do pecado, que provoca então essa cegueira, essa confusão, a palavra de Deus faz o contrário. A palavra de Deus, que é precisa, que traz clareza, que traz discernimento absoluto, ela nos mostra exatamente o que há no mais íntimo dos nossos corações. Ela traz luz até os pensamentos mais íntimos. E diante dessa palavra, diante do Senhor, nada passa despercebido, nada está escondido diante de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos seus olhos. E é a Ele que nós prestamos contas. Ele terminou o capítulo 3 dizendo que o povo de Israel não experimentou, não recebeu o descanso de Deus por causa da sua incredulidade. E aqui, quando ele fala sobre descanso, é importante você entender que ele não está falando sobre necessariamente um descanso literal das nossas lutas aqui terrenas. Ele não está falando sobre escala de trabalho, se é 6 por 1, se tem o sábado, se tem só o domingo. Ele não está falando sobre necessariamente o descanso físico do sábado que os hebreus tinham, mas ele faz uma alusão ao descanso do Senhor, que no 7º dia descansa por ter completado a sua obra e cessa os seus trabalhos, e ao fato de que existe então em Cristo, está reservado para nós, para o povo de Deus, o descanso no Senhor. Em Cristo, pela fé em Jesus, nós poderemos descansar, nós poderemos encontrar e desfrutar desse descanso que o povo de Israel ali não recebeu, porque não creu, por causa da sua incredulidade. Mas agora em Jesus, mediante a fé em Jesus, o povo de Deus, o seu povo, poderá encontrar esse descanso, descansando não nas suas habilidades, não nas suas capacidades, mas descansando acima de tudo na obra que Cristo fez em nosso favor. E esse descanso está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas, ele está falando sobre o povo que lá atrás havia perdido esse descanso por causa da incredulidade, não entraram por causa da sua desobediência. Por isso Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso. E essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi há muito tempo depois das palavras já citadas, quando ele disse: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração. No verso 9, ele vai dizer logo: ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Porque todos que entraram no descanso de Deus descansaram do seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. E ele conclui então esse raciocínio usando a ilustração sobre a palavra de Deus ser viva, ser poderosa. Quando ele diz a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre alma e espírito, entre junta e medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondida de Deus, pois tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, e é a Ele que nós prestamos conta. Se o pecado nos cega, se o pecado nos leva à incredulidade, se o pecado nos engana, por outro lado, a palavra de Deus é viva, ela é poderosa. Ela penetra no mais profundo da nossa alma, do nosso coração, e revela os nossos pensamentos mais íntimos, nos alertando e nos mostrando, inclusive, os nossos pecados, aquilo que devemos abandonar, aquilo que devemos colocar diante do Senhor, pelo qual devemos nos arrepender. E a partir dessa revelação tão profunda de quem somos diante de Deus, podemos então trazer à luz aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser entregue diante do Senhor. E
nessa descoberta e nessa exposição, podemos então confiar que estaremos diante do nosso Senhor, prestando contas a Ele, e diante dessa entrega e dessa fidelidade ao Senhor, poderemos desfrutar do descanso. Não por nós, pela obra de Cristo, poderemos descansar e ter o descanso eterno. Aqui, ao falar sobre descanso, o autor aos Hebreus fala sobre esse descanso perene, o descanso final, que está reservado ao povo de Deus, aqueles que perseverarem, aqueles que se mantiverem firmes. E por isso, fiquem atentos, porque não há nada que esteja escondido, mas tudo está exposto diante de Deus, e é a Ele que nós prestamos conta. No capítulo 4, depois de trazer tantas palavras de encorajamento aos hebreus para que não fraquejem, para que não voltem atrás, para que se mantenham firmes em Jesus, o autor lembra, olha, não se esqueçam, lá atrás o povo já perdeu a sua oportunidade, muitos já perderam a oportunidade de desfrutar do descanso em Deus, porque foram infiéis, porque foram incrédulos. Não se enganem, Deus conhece o mais profundo do coração de vocês, não há nada oculto diante dele, ele conhece os mínimos detalhes e é a ele que nós prestamos conta. Por isso, nos esforcemos para entrar nesse descanso, demonstrando a nossa obediência, a nossa fidelidade ao Senhor, que, de fato, essa palavra de Deus, que é tão viva e poderosa e eficaz para revelar o mais profundo dos nossos corações, possa guiar você também no entendimento do que vai aqui dentro. Que você possa identificar os seus impulsos pecaminosos, as suas lutas, as tentações que mais te atingem, que mais te afetam, para que você possa, então, identificando aquilo que há em você, possa se dispor a tratar, a colocar isso na presença do Senhor, a ser tratado por Ele, para que possamos sim desfrutar o descanso que receberemos e só podemos receber do nosso Senhor. Descanso esse que não diz respeito às obras que possamos realizar, mas a disposição que temos de sermos tratados a partir da nossa fé em Jesus, de sermos tratados por Ele, justificados por Ele, como o texto tanto insiste até aqui. Ler esse texto de forma isolada talvez possa fazer com que algumas pessoas se equivoquem, achando que aqui o autor esteja advogando algum tipo de recompensa pela fidelidade, onde esse descanso se dê simplesmente pela obediência. Mas isso seria ignorar todo o contexto ao redor dessa construção aqui. Tudo que ele já disse até aqui sobre o fato de que somos salvos pela graça de Deus, pelo sacrifício de Jesus. Então não entenda mal, ele não está dizendo que só teremos descanso se batalharmos e se trabalharmos aqui. Não é esse o argumento. Mas ele sim quer nos encorajar a entender que diante de Deus estamos expostos, estamos limpos, não há como esconder nada do Senhor. Portanto, estejamos entregues a Ele e permitamos que essa palavra de Deus, tão viva e poderosa, tão capaz de revelar tudo que vai no íntimo do coração, revele os nossos pensamentos, revele aquilo que vai no nosso coração e trate dos nossos pecados, e trate das nossas incredulidades, das nossas imperfeições, para que possamos sim, a partir dessa ação de Cristo, desfrutar do descanso que está reservado ao povo de Deus, a essa nação de fé que é constituída em Jesus e a partir do sacrifício de Cristo. Por isso ele vai inclusive dizer a partir do verso 14 sobre esse sumo sacerdote e a importância desse sumo sacerdote que intercede por nós nas nossas falhas, mas eu quero deixar esse trechinho para tratar junto com você no capítulo 5 amanhã, porque ele está mais alinhado à ideia trabalhada no capítulo 5. Por hoje, nos lembremos disso. A palavra de Deus é assim, profunda, verdadeira, eficaz, capaz de revelar o mais íntimo, e não há nada encoberto diante de Deus. Nos lembremos disso e, a partir dessa reflexão, nos portemos diante de Deus, como quem de fato entende o que isso significa, buscando obedecer ao nosso Deus, buscando nos livrar das tentações, do pecado, encorajando uns aos outros, como ele disse no capítulo 3, nos esforçando para entrar nesse descanso que está à espera
desse povo, do povo de Deus. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família. Clica na setinha, manda essa reflexão para um amigo, para um familiar que possa ser abençoado por ela. E volta amanhã. A gente segue lendo o livro de Hebreus amanhã, com o capítulo 5. A cada dia, um novo capítulo. A cada capítulo, uma nova reflexão. Que Deus te abençoe. Até!